Eles vivem entre nós. Pessoas comuns com rotinas aparentemente simples, mas que carregam algo que não se vê com os olhos. Um selo invisível, uma marca espiritual que o mundo ignora, mas o céu reconhece de imediato. Não precisam se identificar, porque o próprio Espírito Santo já testifica que eles pertencem a Deus. E talvez você seja um deles sem nem perceber. Hoje eu vou te mostrar 10 sinais surpreendentes de que o Espírito já te marcou, mesmo que você nunca tenha notado. E se você ficar comigo até o fim, vai entender por que alguns sentem o toque de Deus antes mesmo de compreenderem a fé. Ellen White descreveu que, em determinado tempo profético, os selados seriam revelados de maneira silenciosa, um por um, antes que a porta da graça se fechasse. Mas antes de começarmos, comenta aqui de qual cidade ou país você está assistindo, porque eu quero ver até onde essa mensagem está chegando. Algo me diz que o Espírito vai alcançar alguém de forma especial hoje. Neste vídeo, você vai descobrir como reconhecer se o Espírito Santo já colocou a marca divina sobre você, mesmo que você duvide de si mesmo. E no final, eu vou revelar a visão que Ellen White teve sobre os selados e o motivo pelo qual eles não são reconhecidos pelo que dizem, mas por algo que o inimigo teme profundamente. Pense comigo. Em um mundo onde a fé virou performance, onde muitos falam de Deus, mas não deixam o poder dele transformar suas vidas, existe um pequeno grupo que vive diferente. Eles têm uma força silenciosa, um discernimento que não segue a lógica humana. Enquanto multidões se confundem, eles permanecem firmes, mesmo calados. Esses são os selados. E o mais impressionante, o selo não é visto com os olhos, mas sentido na alma. Ellen White descreve essa marca como algo espiritual, colocado sobre aqueles que suspiram e clamam pelas injustiças na terra. Não é símbolo, não é tatuagem. É uma impressão divina gravada no coração, um vínculo direto com o céu. Mas como saber se isso já aconteceu com você? Vamos ao primeiro sinal. O primeiro sinal é o chamado interior que nunca desaparece. Mesmo quando você tenta se afastar, algo te puxa de volta. Você pode ter errado, se perdido, mas dentro de você há uma voz constante dizendo: volta, você não pertence a este mundo. Esse impulso é um dos primeiros sinais de que o Espírito já te escolheu. Ellen White afirma que aqueles que são chamados dessa forma são protegidos por uma linha invisível que o inimigo não consegue ultrapassar. O segundo sinal é a fome espiritual. Enquanto muitos se contentam com o básico, você sente que precisa de mais. Sente sede de verdade, uma luz que o mundo não oferece. Essa busca não nasce do nada. Ela é o próprio selo abrindo teu entendimento para algo eterno. O terceiro sinal é doloroso. Quando você cai, a dor que sente não é só culpa, é uma ferida na alma. Você não suporta ficar longe de Deus. Essa sensibilidade é fruto direto da marca divina. Ellen White dizia que os selados choram não só pelos pecados do mundo, mas pela própria imperfeição. Se até aqui você sentiu algo diferente, isso não é por acaso. O propósito deste canal é despertar o sobrenatural em tempos frios. Então já aproveita e deixa o like agora, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar quem precisa ouvir isso hoje. O quarto sinal é o afastamento silencioso. De repente você muda. Certas conversas, ambientes e amizades deixam de fazer sentido. Não é orgulho, é proteção. Deus começa a te podar, preparando você para algo maior. Aos poucos, coisas que antes te atraíam perdem o brilho, enquanto coisas espirituais passam a te preencher. Isso é o selo moldando teu interior. O quinto sinal é a força em meio à pressão. Mesmo quando tudo parece desabar, algo dentro de você permanece de pé. Você sente o peso, mas continua. O mais surpreendente é a paz que surge no meio do caos. Uma paz que não tem explicação. Ellen White escreveu que os selados não são marcados pela ausência de lutas, mas pela serenidade com que passam por elas. E talvez você pergunte: se eu tenho esses sinais, já fui selado? A resposta é profunda. O selamento é um processo, não um momento único. Ele começa quando Deus te chama e continua até o dia da escolha final. Se você chegou até aqui, isso já revela algo. E antes de continuar, aproveita e se inscreve agora no canal, porque o que eu vou te mostrar a seguir é algo que muitos prefeririam que você nunca soubesse. O sexto sinal é a fé que permanece mesmo quando Deus parece em silêncio. Há dias em que você não sente nada,
em que as orações parecem não passar do teto. Mas você continua. Essa é a fé dos selados, uma fé que faz raízes mesmo na ausência de sinais visíveis. O 7º sinal é o discernimento espiritual. Os selados sentem quando algo não é verdadeiro, mesmo que pareça perfeito. É como se um alerta interno fosse acionado. Ellen White descreveu isso como uma sensibilidade colocada pelo Espírito para proteger o povo de Deus nos últimos dias. O 8º sinal é a obediência espontânea. Não por medo, mas por amor. Os mandamentos deixam de ser barreiras e passam a ser proteção. Os selados obedecem porque amam a verdade, porque reconhecem o caráter de Deus sendo gravado dentro deles. O 9º sinal é a rejeição do mundo. Não porque você fez algo errado, mas porque sua luz incomoda. Pessoas se afastam, portas se fecham, críticas surgem. Mas espiritualmente isso é confirmação. Ellen White foi clara. O mundo detestará os selados porque eles refletem Cristo de maneira pura. E se isso tem acontecido com você, não é rejeição humana, é separação divina. E se essa mensagem está tocando você, deixa seu like agora para que mais pessoas sejam despertadas também. O 10º sinal é a urgência espiritual. Você sente que algo grande está para acontecer. Não é ansiedade, é percepção. É como se o Espírito dissesse: prepara-te, o selamento está quase concluído. Ellen White descreveu isso como uma pressa santa, um desejo de purificar o coração e ajustar a vida. E agora chega a parte mais forte. Ellen White contou ter visto um anjo descendo com um tinteiro, marcando pessoas que choravam pelas injustiças e se mantinham fiéis, enquanto outros anjos selavam o destino daqueles que rejeitaram o Espírito. Ela afirmou que muitos seriam selados sem perceber, e que alguns dentro da própria igreja ficariam de fora, porque o selo não depende de posição, mas de pureza de coração. O selo não é recompensa por perfeição, é um convite para a transformação. Você pode olhar para si e pensar: eu ainda erro. E Deus responde: mas você continua me buscando? É isso que diferencia os selados. Eles caem, mas se levantam com arrependimento. Imagine a cena. Um anjo caminhando entre multidões invisível, colocando a marca celeste sobre alguns. E de repente ele olha para você e diz: este é meu. É assim que o selo funciona. Não é algo que você conquista, é algo que você permite Deus colocar. Quando o último Filho de Deus for selado, Ellen White diz que o Espírito Santo será retirado da terra e o mundo mergulhará em um silêncio espiritual nunca visto. Mas os selados estarão protegidos. A luz dentro deles brilhará ainda mais forte. Se essa mensagem está falando com você, não ignore. Talvez esse seja o chamado final do Espírito para despertar seu coração. Se deseja ser contado entre os selados, diga baixinho agora: Senhor, grava tua marca em mim. E escreve nos comentários: eu quero estar entre os selados. Porque quando você declara isso, não é apenas um comentário, é uma decisão espiritual. Até o próximo vídeo. Que o Espírito do Deus vivo continue marcando teu coração.